Cara, criar e operar setups era extremamente difícil para mim, até que eu descobri que toda estratégia objetiva de sucesso precisa ter 4 pilares fundamentais. E quando eu entendi isso, eu comecei a construir estratégias, cara, com método, com lógica e com uma estrutura. Então hoje eu vou desenvolver junto com você do zero uma estratégia completa utilizando esses 4 pilares. E sem enrolação, cara, esses 4 pilares são: primeiro, direção, para a gente saber para onde o preço está indo. Segundo, confirmação, para validar se vale a pena ou não operar naquela direção. Terceiro, sinal de entrada, para a gente identificar o melhor momento de puxar o gatilho. Quarto, pontos de entrada, para determinar onde posicionar a ordem. Esses são os 4 pilares que todo bom setup para day trade deve ter. Vem comigo, cara. Cara, antes de mais nada, nós precisamos definir o ativo em que nós vamos operar essa estratégia e também o tempo gráfico. Eu vou criar essa estratégia para o mini índice porque esse é o ativo mais operado pelas pessoas no day trade, e eu vou utilizar o tempo gráfico de 1 minuto porque esse é o tempo gráfico que eu mais gosto de desenvolver estratégias, tá beleza? Então, definido isso, cara, vamos aos 4 pilares. Primeiro pilar, direção. Esse é o primeiro pilar de qualquer estratégia objetiva e existem várias formas de identificar a direção do preço. Nós podemos utilizar colorações, indicadores, médias móveis, mas hoje, cara, eu quero criar uma estratégia utilizando o Pivot Point. Então vamos lá, cara, venha em indicadores, mais indicadores, pesquise aqui, olha, por pivô, vai aparecer aqui para você, olha, o pivô, insere no gráfico, clique em OK. Agora você pode clicar 2 vezes no Pivot Point e, cara, muda todas as linhas para a cor roxa. Então vem aqui, olha, na linha 1, muda aqui, olha, para essa cor roxa, na linha 2 a mesma coisa, olha, na aparência pivô, muda também aqui, olha, para a cor roxa. Em seguida, venha em níveis e muda aqui, olha, para método Leandro Storm. Insira o nível de 55, clique em incluir. Agora retire o nível de 61,8 e o nível de 100%, clique em OK. E aí, cara, nós vamos ler a direção do preço de uma forma bem simples. Se o preço não estiver nem acima de todas as linhas, nem abaixo de todas as linhas, como é o caso aqui, significa que estamos em uma lateralização. Então, nesse caso, temos uma direção lateral. Agora, caso o preço esteja acima de todas as linhas, significa então que nós temos uma direção de alta. E é claro, quando o preço estiver abaixo de todas as linhas aqui do Pivot Point, como é o caso, olha, bem aqui, significa que nós temos então uma direção de baixa. Então é bem simples, cara. Se o preço estiver entre as linhas, significa que nós temos uma lateralização. Se o preço estiver acima de todas as linhas, significa que temos direção de alta. E se o preço estiver abaixo de todas as linhas, significa que temos direção de baixa, beleza? Pronto, já temos o nosso primeiro pilar. Na estratégia que nós estamos criando, a direção é baseada no Pivot Point, beleza? Segundo pilar, confirmação da direção. Cara, nós precisamos de alguma maneira confirmar a direção do preço, porque às vezes isso daqui vai acontecer, olha, percebe que o preço foi abaixo de todas as linhas do Pivot Point, nós então consideraríamos na direção de baixa, só que rapidamente ele já voltou para cima, ou seja, tivemos aqui um sinal falso, outro sinal falso aqui, olha, tivemos um outro sinal falso, mas aqui em cima, olha, porque o preço estava em direção de alta, só que rapidamente já voltou para dentro das linhas do Pivot Point, ou seja, nós precisamos ter uma confirmação para evitar ao máximo esses sinais falsos, e nós podemos usar vários indicadores para confirmar a direção, como por exemplo, estocástico lento, MACD, difusor de fluxo, mas eu quero que essa estratégia que estamos criando juntos seja mais simples, mais limpa. Então vamos usar, cara, o indicador CCI histograma com 610 períodos. Então eu inseri o indicador CCI aqui no gráfico, aqui no rodapé, cara, e a primeira coisa que nós devemos fazer é clicar em uma linha horizontal e em seguida clicar no indicador CCI, clica 2 vezes nessa linha horizontal, coloca aqui, olha, no nível de 100, olha, preço 100, na aparência, podemos colocar a cor verde. Agora colocamos uma outra linha horizontal no CCI, clicamos 2 vezes nela, aqui em posição a gente coloca essa linha horizontal em menos 100, na aparência podemos colocar a cor vermelha, e agora para finalizar, cara, vamos clicar 2 vezes no indicador CCI e modificar aqui, olha, o período para 610. Pronto. E aí, cara, a leitura é bem simples. Quando o indicador vai acima do nível de 100, nós vamos acreditar em uma força compradora. E é claro, quando ele vai abaixo do nível de menos 100, nós vamos acreditar em uma força vendedora. Agora, como ler o CCI junto com o indicador Pivot Point? É o seguinte, o primeiro pilar é a direção do preço. Então, se o preço estiver acima do Pivot Point, como é o caso aqui, significa
significa que nós temos direção de alta. Se o CCI estiver acima de 100, significa que nós temos uma confirmação da direção de alta. Isso significa que nós podemos acreditar nessa movimentação toda aqui de alta, olha, certo? Dentro da nossa estratégia. Então nós temos o primeiro pilar, que é a direção, o segundo pilar, que é a confirmação da direção. E também é claro, né, cara, quando o preço for abaixo de todas as linhas do pivot point, como é o caso aqui, nós vamos ter o primeiro pilar, que é a direção de baixa. Se o CCI estiver abaixo de menos 100, como é o caso aqui, nós temos então uma confirmação da direção de baixa. Nesse caso, então, nós podemos acreditar na direção de baixa enquanto o preço estiver abaixo de todas as linhas do pivot point e enquanto o CCI estiver confirmando essa direção de baixa, beleza? Ok, cara, agora já estamos com dois pilares sólidos. Vamos para o terceiro pilar. Terceiro pilar, sinal de entrada. Cara, agora nós precisamos de um gatilho, algo que diga exatamente quando nós devemos considerar abrir uma operação, seja essa operação de compra ou de venda. Então, quando a gente enxergar esse sinal de entrada no gráfico, a gente sabe que é o momento em que a oportunidade de comprar ou vender fica real, entendeu? E para isso, cara, nós podemos utilizar o indicador que está no meu top 5 favoritos, que é o indicador canal de Doncha. Então, a gente vem aqui, olha, indicadores, mais indicadores, pesquisa por Doncha, a gente insere esse indicador no gráfico, clica em OK. Aqui está o indicador canal de Doncha, clica 2 vezes nele, retira a média central, vem propriedades, coloca aqui, olha, deslocamento D1, mantém período 20 meses, clique em OK. Cara, esse indicador é sensacional. Como eu disse, ele está entre os meus principais indicadores. E a ideia desse indicador, cara, é a seguinte: quando o preço começa a agredir a parte inferior do canal de Doncha, significa que nós temos força na direção de baixa, na direção de queda. Isso gera pra gente, cara, um sinal de venda, entendeu? Um gatilho de venda. Agora, a partir do momento em que o preço começa a agredir a parte superior do canal de Doncha, como é o caso aqui, olha, nós podemos passar a acreditar em um sinal de compra. Temos então gatilhos de compras, entendeu? E se você observar esse indicador no gráfico, cara, você vai perceber várias vezes esse indicador funcionando muito bem como gatilho, como sinal de entrada, tanto de venda como também gatilho de compra. E se nós unirmos esse indicador ao pivot point e também unirmos esse indicador ao CCI, nós podemos criar uma excelente estratégia, como por exemplo aqui, olha, preço abaixo de todas as linhas do pivot point, ou seja, primeiro pilar, direção de baixa, CCI confirmando a direção de baixa, porque o CCI está abaixo de menos 100, confirmação da direção de baixa, segundo pilar. Terceiro pilar, sinal de entrada, olha o preço agredindo a parte inferior do canal de Doncha. Cara, isso daqui é um gatilho de entrada, é um sinal de entrada. A gente percebe que nós podemos estar acreditando nos sinais de vendas, porque o preço está demonstrando força, ele está batendo, está agredindo a parte inferior do canal de Doncha. Então, se você junta esses três pilares aqui, você já tem uma estrutura muito forte, cara. Nesse caso, na ponta vendedora. Você pode acreditar nos sinais de vendas, entendeu? E é claro, né, cara, vão ter momentos em que você vai chegar no gráfico e isso daqui vai acontecer, olha. O preço vai ir acima de todas as linhas do pivot point, primeiro pilar, direção de alta, CCI acima de 100, ou seja, segundo pilar, confirmação da direção de alta, e olha o preço agredindo a parte superior do canal de Doncha, olha. Gatilhos de compra, sinais de compra. Nesse caso aqui, nós podemos estar acreditando nas operações de compra, entendeu? Porque temos três pilares ao favor da ponta compradora. Então, cara, percebe que nós estamos montando uma estratégia coerente. Nós estamos quase lá, quase no final. Nós já temos a direção, a confirmação e o sinal de entrada. Falta apenas agora uma coisa: onde nós vamos comprar e onde nós vamos vender. É aí que entra o quarto pilar, ponto de entrada. Esse, cara, é o quarto e último pilar. E, cara, como ponto de entrada, nós podemos simplesmente utilizar uma média móvel de 8 períodos exponencial, olha, com deslocamento D1, vou colocar essa média móvel na cor verde. Poxa, Pio, mas por que utilizar uma média móvel de 8 períodos? Cara, é bem simples. Dentro de um bom cenário de direção de alta, né, um cenário de compra, cara, a média móvel vai fazer um belo de um suporte. Isso quando nós tivermos um cenário de compra. Então, cara, como eu disse, dentro de um cenário de compra, muitas vezes o preço vai encontrar suporte na média móvel, nós podemos comprar ali, o preço vai voltar a subir. Encontrar suporte, comprar ali,
cair, o preço volta a subir. Muitas vezes isso acontece se nós tivermos um cenário de compra bem definido, entendeu? E é claro, quando nós temos um cenário de venda bem definido, a média móvel de 8 períodos pode ser utilizada como resistência, como um ponto de entrada, nesse caso, de venda, entendeu? O preço segura bem nessa região dentro de um cenário de venda. Então o preço, olha, muitas vezes vai subir, vai encontrar resistência, nós vamos estar vendendo, acreditando que o preço vai voltar a cair. Voltou na média móvel de 8 períodos, estamos ali vendendo, acreditando na resistência, acreditando que o preço vai voltar a cair. E isso, cara, tende a acontecer várias e várias vezes dentro de um bom cenário de venda, entendeu? Pio, mas como que eu encontro esse bom cenário de venda e esse bom cenário de compra? Poxa, é óbvio, cara, utilizando o primeiro pilar, que é a direção, o segundo pilar, que é a confirmação, o terceiro pilar, que é o sinal de entrada, e pronto, assim você consegue encontrar um bom cenário de venda e um bom cenário de compra para você estar utilizando a média móvel de 8 períodos como ponto de entrada. Vamos começar, cara, pelo cenário de compra. Percebe só esse pregão aqui, cara. Esse é o pregão do dia 26 de novembro de 2025. Inicialmente o preço estava entre as extremidades aqui, olha, das linhas do pivot point, ou seja, estávamos em lateralização. Em seguida o preço, olha, foi acima do pivot point, bem aqui. Então, cara, nós temos o primeiro pilar. Beleza, cara, e além disso, se nós olharmos aqui, olha, para o rodapé, a gente vai observar que o CCI está acima do nível de 100, que é o segundo pilar, confirmação da direção de alta. Então eu vou colocar aqui, olha, segundo pilar, confirmação da direção de alta. E se nós observarmos aqui, cara, nós já temos também o terceiro pilar, que é o sinal de entrada, porque o preço está tocando, olha, a parte superior do canal de Doncha, está agredindo a parte superior do canal de Doncha, demonstrando pra gente, cara, tem uma oportunidade real de nós estarmos comprando. Então nós temos aqui, olha, o terceiro pilar. E o quarto e último pilar, cara, nós estamos comprando então quando o preço retornar na média móvel. Olha só, retornou aqui, a gente compra, retornou aqui, a gente compra, retornou aqui, a gente compra, até atingirmos a nossa meta positiva diária, entendeu? Então nessas situações aqui, olha, que o preço retornou na média móvel e nós utilizamos ela como suporte, significa que ali nós temos o quarto e último pilar. Cara, observa, faz sentido isso que eu estou mostrando para você aqui no gráfico? Nós temos o pivot point para demonstrar a direção de alta para gente, o CCI para confirmar essa direção de alta, o canal de Doncha para demonstrar o sinal de entrada e a média móvel como ponto de entrada. Nós criamos, cara, uma estratégia com base em lógica, uma lógica objetiva, certo? Esse é um cenário de compra. Vamos dar uma olhada agora em um cenário de venda. Bem, cara, em um cenário de venda basta inverter a situação, certo? Isso daqui é o pregão do dia 9 de dezembro, por exemplo, né? E aqui, olha, o preço inicialmente estava entre as extremidades das linhas do pivot point, ou seja, inicialmente tínhamos lateralização, até o momento em que o preço vai abaixo de todas as linhas do pivot point, ou seja, temos aqui o primeiro pilar. Ok, se você olhar no rodapé, vai perceber que o CCI foi abaixo de menos 100. Isso significa que nós temos o segundo pilar, que é a confirmação da direção de baixo. E se nós observarmos bem, cara, a gente vai perceber que o preço está agredindo a parte inferior do canal de Doncha. Isso significa então que nós temos o terceiro pilar, que é o sinal de entrada. O canal de Doncha está falando para a gente que nós temos uma oportunidade de venda, nós temos um sinal de venda. Então, o quarto e último pilar vai ser nós estarmos vendendo aqui, olha, quando o preço retornar na média móvel, porque agora nós podemos utilizar a média móvel como resistência. E nós vamos vendendo na média móvel até atingirmos a nossa meta positiva diária, entendeu? Então todos esses pontos de entradas que nós tivemos nas médias móveis são chamados de quarto pilar. Então, mais uma vez, cara, percebe que nós estamos criando aqui um setup juntos, seguindo uma lógica objetiva. Pronto, cara, temos agora a nossa estratégia completa, né, com os 4 pilares: direção, pivot point, confirmação, CCI histograma, sinal, canal de Doncha, ponto de entrada, média móvel de 8 períodos. Definindo alvo, stop e gerenciamento de risco. Agora que criamos a estratégia juntos, cara, nós precisamos determinar o alvo, o stop, a meta diária e o limite de perda diária. Vamos começar pelo alvo e pelo stop. Cara, nas minhas estratégias, eu descubro qual é o melhor alvo e qual é o melhor stop na tentativa e erro. Como assim, Pio? Por exemplo, cara, eu gosto de utilizar 240 pontos de stop e 120 pontos de alvo. Então eu faço vários backtests testando esse stop e testando esse alvo. Puxo vários meses para trás e vejo se a estratégia funcionaria bem dessa forma. Nesse caso, com 240 pontos de stop
e 120 pontos de alvo. E eu posso testar, cara, várias outras pontuações para ver se funciona, como por exemplo aqui nós temos 300 pontos de stop e 200 pontos de alvo. É uma outra pontuação que eu também gosto de estar utilizando nas estratégias. Então eu volto no gráfico e vou testando para ver qual combinação, né, de stop e de alvo funciona melhor. Isso, cara, é claro, é questão de perfil. Vocês sabem que o meu perfil operacional não é operar com risco-retorno positivo. Eu não gosto de operar com um alvo maior do que o stop porque o nível de acerto cai. Eu gosto de operar com risco-retorno negativo porque eu tenho um nível de acerto maior. Esse é o meu perfil operacional, beleza? Mas se você opera diferente, você pode, obviamente, criar a sua estratégia com um alvo e com um stop diferente do que eu utilizo. Pronto, cara, fiz backtest aqui nos últimos meses dessa estratégia. Eu percebi que o alvo de 120 pontos e o stop de 240 pontos funciona muito bem. Então eu já defini que o alvo dessa estratégia vai ser de 120 pontos e o stop vai ser de 240 pontos. Com base nisso, cara, agora eu posso definir qual vai ser a meta positiva diária e o limite de perda diária. Então vamos lá, cara, vamos conversar sobre a meta e o limite diário. Se eu tenho um alvo de 120 pontos e um stop de 240 pontos, significa que o meu stop é 2 vezes maior do que o meu alvo. Então, para eu me proteger desse risco retorno negativo, eu preciso de ter meta e limite diário. Quem acompanha o canal sabe que eu faço o seguinte, cara. Em estratégias onde o stop é 2 vezes maior do que o alvo, eu utilizo a meta positiva diária de 2 ganhos seguidos. Ou seja, 2 ganhos de 120 pontos. Nesse caso, 240 pontos. Ou seja, quando eu bater a minha meta positiva diária, eu vou sempre fazer 240 pontos. E o meu limite de perda diária, cara, é o seguinte. Um stop. Se eu levar um stop, cara, eu paro de operar. Se você me acompanha desde 2018 aqui no canal, você sabe que eu sempre aceito apenas um stop em todas as minhas estratégias. Então, nesse caso, pessoal, o máximo que eu aceito perder no dia é 240 pontos. Então, por mais que o alvo seja 2 vezes inferior ao stop, quando eu ganhar, eu vou sempre fazer 240 pontos, quando eu bater a meta positiva diária. E quando eu perder, o máximo que pode acontecer é eu também perder 240 pontos. Dessa forma, cara, a gente consegue equilibrar o jogo, entendeu? Então esse é o gerenciamento de risco que eu gosto de utilizar. Não significa que você precisa utilizar isso. Você pode desenvolver a sua estratégia com base nesses 4 pilares que eu mostrei hoje, a sua própria maneira e com o seu próprio gerenciamento de risco, entendeu? Esse é o meu gerenciamento de risco. Fazendo o backtest. Beleza, já mostrei para vocês que o alvo e o stop que eu vi que funcionou melhor foi o alvo de 120 pontos e o stop de 240 pontos. Já mostrei a meta diária e o limite de perda diário. Então agora eu vou fazer backtest novamente para eu validar se essa meta diária, esse limite diário está ok. Eu vou voltar no gráfico aí nos últimos meses e testar essa estratégia mês a mês, seguindo as regras à risca, beleza? E depois que eu fizer isso, eu volto aqui com vocês. Bem, finalizei os backtests aqui em dezembro até o dia atual, que é o dia 18 de dezembro, beleza? E em dezembro até o momento nós tivemos 4 stops e 15 ganhos, beleza? Vamos agora fazer os backtests de novembro. Pronto, cara, finalizei os backtests de novembro também. O que eu posso dizer que funcionou bem também em novembro, tá? Eu não vou te entregar os resultados aqui de mão beijada, cara. Testa essa estratégia você mesmo, faça os seus próprios backtests, veja se faz sentido ou não. E é claro, respeitando sempre as metas e os limites. Um stop de limite de perda diário e 2 ganhos seguidos de meta positiva diária. Vou fazer agora os backtests de outubro. Backtest de outubro agora finalizados, cara. E em outubro nós tivemos bem mais stops do que em novembro e em dezembro, mas ainda assim fechou com mais de 1000 pontos positivos. Eu vou continuar fazendo os backtests, mas como eu disse a você, cara, eu não vou te entregar de mão beijada isso daqui. Faça os seus próprios backtests, beleza, cara? Tire suas próprias conclusões, vai marcando aqui, olha, as setas verdes para os ganhos. Então, por exemplo, aqui, olha, você teve 2 setas verdes aqui. Significa que você bateu meta positiva diária. Aí você vai para o próximo pregão. E aqui nesse pregão você posiciona a ordem onde você encontrar o sinal. Se você perceber que seria um stop ali, você vai e coloca uma seta vermelha para você marcar o stop. Aí depois você vai para o próximo pregão. E assim por diante, cara. Aí depois que você terminar de fazer os backtests, você tira o zoom do gráfico, olha, e conta cada stop que você teve, cada ganho que você teve, entendeu?
faz isso pelo menos nos últimos 6 meses aqui. Eu vou fazer os backtests aqui, mas é claro, repita, não vou te entregar os resultados porque eu quero que você mesmo coloque a estratégia no gráfico, você mesmo teste para que você mesmo tire as suas próprias conclusões. Eu te entreguei todas as ferramentas, agora é com você, cara. Bem, cara, finalizei os backtests, mas eu fiz um ajuste nessa estratégia, eu gostaria de comentar com você. Para a gente comprar nessa estratégia, seria da seguinte maneira, né? Preço foi acima de todas as linhas do pivot point, você sabe que a direção de alta. CCI está acima de 100, você sabe então que você tem uma confirmação da direção de alta. Preço tocou a parte superior do canal de Doncha, você sabe que você tem um sinal de compra, só que agora, cara, vem a mudança. Você só vai posicionar sua ordem de compra na média móvel se a média móvel também estiver, olha, acima de todas as linhas do pivot point. Se a média móvel também estiver acima de todas as linhas do pivot point, aí você pode comprar. Agora, se a média móvel estiver entre as linhas do pivot point, aí você não vai comprar, você vai esperar a média móvel subir também para você estar comprando, entendeu? Então o ponto de entrada é dessa forma. Então essa foi a mudança, cara. Uma mudança bem sutil, mas é importante que eu fale com vocês. Então, por exemplo, aqui também, olha. Inicialmente, o preço estava entre as linhas do pivot point, certo? Lateralização, aqui ele foi abaixo, olha, o preço foi abaixo, todas as linhas do pivot point. Mais à frente aqui, o CCI confirmou a direção de baixa, só que você não poderia posicionar sua ordem de venda aqui, olha, na média móvel. Por quê? A média móvel estava entre as linhas do pivot point, olha, entre as linhas do pivot point. A partir do momento em que a média móvel foi abaixo das linhas do pivot point, é beleza, cara. Aí você pode posicionar sua ordem de venda na média móvel, utilizando ela como resistência. Lembrando que você faria isso também porque o preço, olha, tocou a parte inferior do canal de Doncha, demonstrando então um sinal de venda, tá? E aí você utilizaria a média móvel como resistência. Como eu disse, é uma mudança sutil, mas é muito importante pelos backtests que eu fiz. Pronto, cara, backtests feitos, e isso me dá uma confiança de que nós já não estamos mais, né, operando no escuro. Nós temos um setup com base em evidências concretas. Nós temos evidências de que essa lógica que nós montamos no gráfico tende a funcionar. E o próximo passo agora seria então você testar essa estratégia no replay de mercado. Se você gostar dessa estratégia no replay de mercado, você então pode ir para a conta real, caso você queira, com poucos mini contratos para você estar testando essa estratégia, vendo se ela de fato combina com o seu perfil operacional, para só aí você pensar em tomar uma decisão de ir aumentando os contratos, beleza? Acompanhamento e atualizações. Cara, é fundamental que você entenda uma coisa. Toda e qualquer estratégia objetiva precisa de acompanhamento e atualizações. Então, não importa o quão boa seja a estratégia que nós criamos hoje, em algum momento, pode ser daqui a 2 meses ou daqui a 2 anos, ela vai começar a performar mal, porque o mercado muda, o fluxo muda, a volatilidade muda. Poxa, cara, isso é natural. É por isso que você precisa de um critério de atualizações. No método Pulsar 3.0, cara, nós utilizamos esse critério de atualizações que está aparecendo agora na sua tela. Então, se a estratégia, por exemplo, é fechar 2 dos últimos 3 meses abaixo da meta esperada ou fechar 2 meses consecutivos no negativo, nós então pausamos a estratégia e imediatamente partimos para a atualização. Porque isso garante que você nunca fique operando com uma estratégia morta, uma estratégia que esteja performando mal. Então você precisa ter um critério para você identificar a queda de performance da sua estratégia para você estar atualizando. Mas é claro, né, cara? Eu sei que nem todo mundo tem tempo ou conhecimento técnico para criar estratégias objetivas do zero, fazer backtests, acompanhar a performance mensalmente da estratégia e atualizar ela quando necessário. E tá tudo bem, cara. É para isso que existe o método Pulsar 3.0. Dentro desse meu treinamento, você vai encontrar estratégias prontas, como por exemplo, Pulsar 100, 200, 300 e a Pulsar 400, que logo será adicionada. Temos também os robôs Pulsar 1, 2 e logo também irei adicionar ao treinamento o robô Pulsar 3, que operam automaticamente, ok? Você tem acompanhamento das estratégias, então eu e minha equipe acompanhamos e monitoramos as estratégias e atualizações, cara. Então, quando uma estratégia começa a performar mal, nós avisamos no grupo no Telegram e fazemos uma atualização para você. Ou seja, cara, você recebe a minha carteira de estratégias pronta, já testada, já validada e constantemente atualizada, ok? Na descrição desse vídeo tem um link direto para o método Pulsar 3.0. Se as vagas estiverem fechadas no momento, você pode entrar na lista de espera, ok? Quando a próxima turma for aberta, você será avisado. Bem, cara, você acabou de ver na prática como os 4 pilares transformam a criação de estratégias objetivas em algo simples e replicável.
poxa, cara, quando você tem direção clara, confirmação da direção, sinal de entrada e um ponto de entrada exato, você deixa de operar no achismo e passa a operar com um método, com lógica, com evidências, ok? Nós criamos juntos uma estratégia completa, testamos, validamos a estratégia, tudo seguindo um processo objetivo. Agora é sua vez, cara, de aplicar esses 4 pilares nas suas próprias estratégias. Se esse vídeo te ajudou, cara, deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.